Olá, como vocês estão? Graça e paz. Hoje eu estou aqui na casa de uma amiga, muito amiga, ganhei um presente de aniversário maravilhoso, aniversário atrasado. E depois eu mostro, não vai ser hoje, nem nesse vídeo, vou deixar vocês curiosos. Mas nós vamos terminar hoje a nossa série sobre quem é Jesus. E o tema é, Ele é o primogênito. Nós vamos ler, os últimos capítulos, os versículos, na verdade, do capítulo 53 de Isaías, e diz assim a palavra do Senhor. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Eu quero começar lembrando que não há uma contradição na Bíblia. Quando lemos lá no versículo 8, de que ele não teria descendência, mas agora a gente lê que ele tem a prole, parece haver uma contradição. Mas saiu algo que não acontece na Bíblia, são contradições. Jesus foi feito o nosso primogênito e Pai eterno, como está escrito em Isaías 9:6. Diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Por isso nós somos irmãos, e ele é o primogênito, mas também é o Pai Eterno. Nós fomos feitos em Cristo, irmãos e co-herdeiros. Você me diz, mas como? Ele é o Filho, ele é o Pai. Nós não podemos esquecer que a Trindade Divina ela é uma. E eu vou exemplificar para vocês como que eu sempre vi a Trindade Divina. Quando eu era menor, mais nova, lá na juventude, existia algo chamado aparelho de som. Muitos não vão nem saber do que eu estou falando, mas pesquisa na internet que vocês acham. O aparelho de som. Ou melhor, olha aí a foto dele, o aparelho de som. Veja que tem vitrola, fita cassete e rádio. Desculpa. Eram 3 funções diferentes. Na vitrola, tocava-se o disco. No rádio, nós escolhíamos as estações onde nós podíamos ouvir notícias ou músicas. E a fita cassete, nós gravávamos música para ouvir na fita cassete as músicas melhores que a gente achava. Vamos dizer assim, a seleção dos melhores, os melhores dos melhores, o melhor dos melhores. O aparelho de som deixou de ser o aparelho de som? Não. Mas existiam 3 funções diferentes nele. E é assim que eu costumo exemplificar a Trindade Divina. Também quero ler com vocês alguns versículos para, exemplificar melhor do que eu estou falando sobre a questão de sermos irmãos em Cristo
herdeiros e co-herdeiros com Cristo, mas lembrando sempre que Ele é o autor da nossa salvação. Deixa eu pegar aqui. Romanos 8, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Veja bem, participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Se não foi fácil para Jesus, também não é fácil para nós. Não adianta a gente achar que nós somos crentes, vai ser tudo bem. Não, não vai. Por isso que Jesus sempre falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós podemos vencer em Jesus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Mais abaixo, no versículo 29, vamos lá, diz assim, a palavra do Senhor. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, veja, primogênito entre muitos irmãos. Isso quer dizer que nós estamos com Deus, com Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho, ele é o irmão mais velho. Ele é o Pai eterno. Ele é o autor da nossa salvação. Não é porque ele é nosso irmão que vamos tirar agora a glória dele. Ele ainda é o Deus. Em Hebreus 2, dos versículos 10 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Deus Pai deu uma descendência ao seu único filho que se tornou o primogênito para que nós pudéssemos coexistir com Cristo. Sempre lembrando que ele é o autor da salvação nossa, que quando ele fala salvação deles, é da nossa salvação. Somos nós quem precisamos ser salvos. Também quero relembrar que lá em Isaías 53, em Isaías 53, ele fala assim, quer ver? Eu achei isso incrível, porque eu nunca tinha me atentado a essa questão. Ele fala assim, por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Dividirá os despojos com os fortes. Quem são os fortes? E essa resposta nós temos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versos
9 e 10. E diz assim a palavra do Senhor. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, quem são os fortes que receberá o galardão do Senhor, que receberá o despojo que será dividido, que Cristo irá dividir com eles? Aqueles que entregam as suas vidas a Deus e confiam nele de todo entendimento e coração. E é por isso que nós podemos comemorar o Natal. Podemos comemorar o Natal pelo presente da vida eterna e podemos e devemos falar dessas boas novas que Jesus nos deu a todos que passam por nosso caminho. Que Deus nos abençoe e que o seu dia seja um dia abençoado na presença do Senhor. Amém?